Olá pessoal, estamos aqui de novo para ver uma várzea. Hoje nós vamos ver solos de várzea. Várzea também é conhecido como planície de inundação, ou seja, é uma parte baixa da paisagem passível de ser inundada, ok? Então isso significa várzea. Eu acho que todo mundo já conhece como brejo, alguma coisa assim. Mas hoje a gente vai ver os solos que existem nas várzeas. Tudo bem? Aqui na várzea, para vocês terem uma ideia, nós estamos na parte mais baixa da paisagem. Observem aí onde vocês estão vendo que nós estamos aqui, ó, na parte baixa. Todo o entorno dessa várzea a gente consegue ver daqui, olha só. Então tudo que cai no entorno daqui, ou que sai erodido pelo entorno, vai, em último caso, parar aqui através do rio, certo? Então ali, ó, onde vocês estão vendo essa mata ciliar aí, tem um rio passando. E aí nós vamos lá depois para ver um solo que tem ali de baixo, ok? Bom, então nesse lugar que nós estamos aqui é a parte mais plana da várzea. Olha aqui, as mais extensas e mais planas. Quais que seriam características desse solo? Então é um horizonte A qualquer, geralmente rico em matéria orgânica. Por que rico em matéria orgânica? Porque é um ambiente que falta um pouco de oxigênio. Nesse caso, a matéria orgânica não é degradada e ela fica acumulada nessa região. Então é um horizonte A, ele pode ser espesso ou não, a gente vai discutir esse horizonte A depois. E debaixo desse horizonte A nós temos o horizonte C. As várzeas também não possuem horizonte B. Por que vocês acham que as várzeas não possuem horizonte B? Bom, vamos pensar. Por que o neossolo litólico não possui horizonte B? Porque a remoção era maior do que a formação. Então, no caso do neossolo litólico, a remoção por erosão era muito maior do que a formação, consequentemente não dava tempo de formar o horizonte B. E aqui na várzea, tem erosão nesse relevo plano que vocês estão vendo aqui? Não, na verdade o que acontece aqui é a deposição de material em cima do horizonte. Então nós temos o rio descendo aqui, passando ali onde nós mostramos, nessa mata aqui. Esse rio, quando inunda, o que acontece? O rio inunda, a água vem para cá e vai se espraiando e descendo lentamente até aqui e vai deixando a argila que estava suspensa nessa água, nessa área aqui. E aí isso fica por um tempo, e então esse solo é mal drenado, ou seja, a água não passa por ele, ela fica retida aqui por bastante tempo. Isso faz com que ele seja hidromórfico, ou seja, ele fica com aquele ferro que seria ferro 3 oxidado, passa a ferro 2, que é reduzido e não tem cor, ou melhor, ele não expressa a cor. Aí passa a dominar a cor da matéria orgânica. Por isso que vocês estão vendo que esse solo é de cor bastante escura na superfície. Mas na parte de baixo dele, eu trouxe aqui para mostrar para vocês, nós temos essa cor cinza. Ela é cinzenta, ou esverdeada, ou azulada, dependendo do material que tem aqui. Então essa cor cinzenta é o horizonte C das várzeas ou do gleissolo. Esse lugar que nós estamos aqui, a gente chama de gleissolo, tá? Gleissolo vem de glei. Glei é a cor cinzenta do solo. Então, regras para ser gleissolo, é um horizonte A que pode ser espesso ou não, embaixo de um horizonte C gleisado, tá? Então esse horizonte C gleisado quer dizer um C cinzento até 1,5 metro de profundidade. Essa seria a regra, tá? Então existem várzeas muito extensas. Aqui perto nós temos a região de Varginha, de Pouso Alegre, aqui perto, que são várzeas extensas. Além daqui existem várzeas muito extensas na beira do São Francisco, na região amazônica, tá?
Então, esses gleissolos, vamos pensar agora naqueles 5 limitações agronômicas à produção em gleissolo. Primeira delas, oxigênio. Vocês acham que é uma limitação agronômica, Sim, aqui o oxigênio é uma limitação agronômica, porque pode faltar oxigênio em determinada época do ano, na época das chuvas. Isso limita um pouco a produtividade. Então você teria que escolher uma cultura que tolera esse excesso de água ou falta de oxigênio, tudo bem? Capacidade de armazenar água é alta, mas ela não drena bem, então é mal drenado. Aí a parte do oxigênio fica limitada e aí perde o efeito do armazenamento de água, que deixa a desejar, porque a água ocupa o lugar do oxigênio, certo? Fertilidade, o que vocês acham da fertilidade aqui? Pensem, essa região aqui, todo esse entorno foi erodido e removido e trazido pelo rio e depositado aqui. Então esses solos tendem a ter uma fertilidade melhor normalmente do que o entorno dela. Por que essa fertilidade seria melhor? Porque erodiu toda a parte superficial e veio parar aqui. E vai concentrando os materiais nessa área aqui. Então tende a ser de fertilidade razoável. Então, fertilidade não seria um fator limitante aqui. Mecanização e erosão, o que vocês acham? Erosão não é limitante. E mecanização? Também não é, porque aqui vocês estão vendo que é plano, não tem rocha nenhuma, nem nada aqui. A propósito da rocha, a rocha de origem desse solo seria qual? Aqui nós não temos rocha de origem, nós temos material de origem. O material de origem desse solo é o material do entorno que foi trazido pelo rio e depositado aqui. Então a rocha que está aqui de baixo não importa para a gente. O que importa é o material que foi trazido. Se foi trazido de uma região com um entorno de alta fertilidade, esse solo vai ser mais alto ainda em fertilidade, tá certo? Então esses gleissolos, caracteristicamente, tem um horizonte A, nesse caso aqui é um horizonte A bastante espesso, mais de 40 centímetros, e abaixo dele um horizonte C gleisado, tá? Ou C cinzento, com limitações à falta de oxigênio nesse caso aqui. Tudo bem? Agora, por que então nós temos que estudar a várzea? Várzea é um lugar que é limitante, vocês percebem? O que você poderia plantar aqui? Eu restringo o arroz, por exemplo. Não tem muito o que fazer numa região dessa. Tem que ser uma planta, uma cultura que tolera a deficiência de oxigênio. Pode ser arroz, pode ser inhame, pode ser taioba, entre outras coisas, de acordo com o interesse regional. Bom, qual que seria então, por que plantar em várzea se tem essa limitação grande quanto ao oxigênio? A grande vantagem da várzea é que ela é próxima aos rios. Se ela é próxima aos rios, é próxima às cidades. Desde quando as cidades foram formadas, elas eram construídas próximas aos rios, para dejeto, para descarte e para a utilização dessa água. Então, normalmente as várzeas são próximas às grandes cidades e as grandes cidades demandam um material fresco rápido. Então, uma olericultura poderia ser pensada aqui com irrigação, alguma coisa assim, que você se construiria os canteiros nessa região que nós temos aqui, tá certo? Então, poderia ser uma utilização para esses gleissolos. Contar um caso para vocês, quando eu estive em Roraima, ano retrasado, nós vimos uma várzea lá imensa, mas de perder de vista, toda constituída de gleissolo e um pouquinho de planossolo em alguns lugares. O dono dessa terra, ele produzia arroz lá. A produtividade média de arroz do Brasil é 3.500 quilos por hectare. Esse cara, nessa várzea de gleissolo, ele produzia 7.500 quilos por hectare, mais que o dobro, tá certo? Então, isso estimula as pessoas a utilizarem as várzeas aí em regiões.
O problema da várzea não está na limitação agronômica propriamente dita. O problema da várzea está na limitação ambiental. As várzeas são muito próximas aos rios. Qualquer contaminação que ocorrer nas várzeas vai contaminar os rios. E nós sabemos que isso não é aceito atualmente. Então, o que seria... O que a gente pode fazer? Quando não atingir as regras ambientais aí de 30 metros de distância da margem para rios até 10 metros, dentre outras regras que são muitas e elas mudam a cada ano, vocês teriam que verificar isso, nós seguimos a regra. A partir de 30 metros a gente pode utilizar a várzea aí com tranquilidade. Mas por que essa várzea ela tem essa limitação? Vamos pensar, o que acontece nos solos aqui? Então, se eu jogar, por exemplo, aqui excesso de adubo, o que vai acontecer? O lençol freático desse lugar onde ficam as várzeas, ele está muito na superfície. E esse lençol freático na superfície, qualquer coisa que joga ali vai contaminar o lençol freático e vai contaminar os cursos d'água aí para baixo. Então, é por isso que a lei ambiental não permite a agricultura intensiva em várzea. Não é só a limitação quanto ao oxigênio que poderia ser corrigida pelo plantio de plantas que toleram a falta de oxigênio, ok? Então esse daqui é o gleissolo. Nessa várzea nós vamos ver o gleissolo e o organossolo. Depois na aula teórica eu vou mostrar para vocês o terceiro solo muito comum em várzea, que seria o neossolo flúvico. Vou mostrar na aula teórica para vocês. Normalmente os neossolos flúvicos se encontram debaixo das matas ciliares quando respeitadas, porque as matas ciliares é onde fica a distância favorável à ocorrência de neossolo flúvico. A gente vai falar mais na aula teórica, ok?